Vamos prosseguir com o nosso programa. Agora vamos contar com... Deixa eu só conferir se ele já está aqui na sala. Já está, o Alaérson Geraldini, do Instituto Federal Goiano, tem um polo de inovação dedicado ao agronegócio lá. E está no programa Laérson Maia, que ele entrou com a Laérson Geraldini. Eu não sei como ele prefere ser chamado. Como é que você prefere, meu amigo? Tranquilo, tanto faz, mas pode ficar com o Geraldini mesmo, Laércio Geraldini. Então ele vai falar para a gente, encerrando essa primeira semana da nossa escola de verão, falar do futuro da propriedade intelectual no setor agroalimentar e fazer um grande apanhado de quase tudo que a gente já ouviu falar por aqui. A Laérson é professor, ele foi diretor, acho que o diretor de implantação do Polo de Inovação do Instituto Federal Goiano dedicado ao agronegócio. Não sei se ainda o é, mas se não é, com certeza teve todo o trabalho de criar tudo aquilo lá. Laérson, meu amigo, muito obrigado pelo seu aceite participar da nossa Summer School. Vou lhe passar a palavra e pode proferir sua palestra. Muito obrigado. Eu que agradeço, Henrique, a você, a organização do evento, e parabenizo, né, a vocês por essa iniciativa que é muito importante para a gente disseminar o conhecimento, né, pensando em propriedade intelectual, pensando em inovação, pensando em crescimento, né, do país, em crescimento dos negócios aqui no país. Bom, sanando algumas dúvidas, como o Henrique comentou, eu participei do processo de implantação do Polo de Inovação, passei um pouco aí mais de 3 anos na direção da unidade, definindo os processos, definindo como é que a unidade iria funcionar. Então, foi uma equipe bem ampla que apoiou. Inclusive, eu até vou aproveitar essa oportunidade para contextualizar também o que temos aqui, né? Acho que é bem proveitoso também aproveitar esse momento e disseminar essas informações que, às vezes, nós aqui dentro dos institutos não nos conhecemos tanto assim, acaba sendo uma falha nossa. E momentos assim são importantes para disseminar a informação, fazer parcerias. E, afinal de contas, o Polo de Inovação do IF Goiano é uma unidade focada no desenvolvimento de tecnologias, né? Desenvolvimento de inovação, que obviamente tem seus critérios aí para a adoção da parte de propriedade intelectual, e também patentes, né? Utilização de patentes ou não, dependendo da situação. Então, eu hoje fui convidado, né, pelo Henrique, o pessoal, para passar aqui um pouco do que são as visões futuras, do que nós temos, né, de operação, desenvolvimento de tecnologia e o futuro disso para a propriedade intelectual. Realmente foi um desafio gigantesco para mim, e foi bacana, porque me fez revisar alguns conceitos, buscar mais informações. Mas hoje, a proposta aqui agora, eu passar realmente o que nós estamos operando, o que está acontecendo, e dar uma visão futura do que os nossos projetos buscam, né, desenvolver para o futuro. Então, eu vou fazer aqui agora a projeção de alguns pequenos slides aqui, e só gostaria da confirmação se vão visualizar. Vou compartilhar agora. Estamos visualizando. Ainda não está deixa eu ampliar. Inteira. Assim, isso, okay? Está fantástico agora. Perfeito. Bom, pessoal, então esse desafio de falar um pouco sobre o futuro nos faz também pensar de onde viemos, né, onde estamos e para onde vamos. É muito importante a gente aprender com tudo que aconteceu e para o agronegócio, especificamente, para as tecnologias que focam na parte agroalimentar, é fundamental essa visão. Então, a ideia, a iniciativa desse nosso bate-papo aqui, dessa nossa conversa, é relembrar um pouco do que aconteceu, quais são os momentos atuais e quais são as perspectivas, né, nessa questão agroalimentar. Bom, da perspectiva da instituição, né, vamos fazer aqui, como o pessoal costuma dizer, fazer um jabá, né? A gente aproveita aqui para divulgar um pouco a instituição. Então, o IF Goiano é um instituto federal que tem aí
aproximadamente 22 mil alunos, né, entre presenciais e não presenciais. A reitoria fica em Goiânia, e hoje a unidade do Polo de Inovação ela está alocada em Rio Verde, é o sudoeste do estado, né? Uma região extremamente, com agricultura extremamente forte, com cenários de pequenos, médios e grandes agricultores e alta tecnologia. Então, esse é o contexto que o Polo de Inovação está inserido, né? Então, fomos o primeiro polo Embrap do estado de Goiás. Hoje já tem mais 2 outras unidades de institutos e mais uma universidade, a Universidade Federal de Goiás. E estamos aí desenvolvendo ainda, melhorando os processos, porque a melhoria ela é contínua, né? Então, os 12 campi mais o polo de inovação. Hoje, o polo está dentro do Campus Rio Verde, em parceria, então, com o Campus Rio Verde. Só o Campus Rio Verde tem aproximadamente 150 professores, cada um de uma formação, mas boa parte deles com expertise na área de agricultura ou da área de alimentos, né? Então, é uma complementariedade interessante do perfil dos professores aqui da instituição. No geral, como 12 unidades, nós temos aí mais de 390 doutores, mestrandos também, vários, pós-graduação a gente também tem, e esse credenciamento que aconteceu por volta de 2017, 17 para 2018. Uma grande revolução aconteceu quando nós credenciamos o primeiro mestrado profissional. Isso literalmente trouxe as empresas para dentro da instituição. Querendo ou não, algumas empresas acabam tendo alguns preconceitos com relação às instituições públicas. E isso é fato, né? É fruto de um histórico, isso é normal, mas a gente vem tentando fazer uma disruptura dessa situação. E isso aconteceu com muita facilidade quando nós criamos, então, o mestrado profissional, em que é obrigatório, a pessoa que entra no mestrado é obrigatório ter um vínculo com alguma empresa. Ou ele é o empresário, o CEO, ele está relacionado a algum negócio, ou ele é funcionário, colaborador de alguma dessas iniciativas. Então, isso trouxe um grande volume de empresas, projetos e parcerias internamente. Bom, a nossa área de atuação é o agronegócio, e o credenciamento foi em tecnologias agroindustriais. Justamente por os professores terem competências relacionadas à agroindústria, ao agronegócio, à agroindústria, e também a região ser extremamente focada, extremamente forte no agronegócio. Então, foi realmente uma análise de possibilidades do que nós teríamos como um grande potencial, e ficou muito evidente, óbvio, que não deveria ser outro credenciamento a não ser tecnologias agroindustriais. Dentro dessas tecnologias, a gente tem 2 ramos aí dentro dessa grande área, né? O primeiro deles, focado no desenvolvimento de protótipos, ferramentas que auxiliem no manejo. Então, agora há pouco, a gente estava ouvindo a palestra do Marcos, né? Falando de tecnologias embarcadas em sistemas de pulverização e outras tecnologias aí, e que nós temos condições de apoiar, de ajudar a desenvolver. Então, a unidade é focada para apoiar empreendedores, apoiar essas iniciativas privadas para desenvolver essas tecnologias. Também uma segunda linha, e muito forte, óbvio, pela região também, é o processamento e armazenamento de grãos. Então, como é uma região extremamente produtora de grãos, o processo de armazenamento, transporte, processamento é realmente forte também dentro desse ecossistema. E também conseguimos um credenciamento dentro dessa perspectiva. E apoiamos algumas empresas. Bom, as competências dentro do agronegócio, elas são diversas. Nesse ramo de 150 professores que nós temos aqui, nós temos todas essas competências aí de alguns professores, de grupos de professores que, de alguma forma, são especialistas e trabalham muito bem no desenvolvimento de alguma dessas linhas.
Então, entre os 150 professores, nós destacamos as principais áreas de atuação desses grupos, desses professores, e aí a gente tem desde tecnologia de semente, controle de doenças, controle biológico, até processamento digital de imagens, né? A gente estava ouvindo agora há pouco falando sobre essas questões. A gente tem um grupo que, inclusive, eu faço parte desse grupo, que trabalho com imagens aéreas obtidas por vantes, obtidos por satélites e diversas tecnologias. Então, é um grupo bastante unido de profissionais, de pesquisadores que estão focados em desenvolver soluções. Os laboratórios, obviamente, uma estrutura interessante que permita, né, desenvolver laboratórios de sementes, de plantas daninhas, entomologia, drones, automação, simulação. Então, algumas linhas fundamentais para o desenvolvimento disso. Aqui está uma foto bem resumida de algumas das pessoas que participaram e estão hoje atuando na construção, no desenvolvimento dessas tecnologias. Então, desde a comunicação, que a gente acha fundamental, então não adianta só fazer, tem que saber comunicar. Então, a gente tem pessoas focadas só para fazer comunicação do que é desenvolvido, e pessoas que estão focadas no negócio, pessoas que estão focadas no desenvolvimento de recurso humano, né, treinamento desses alunos. E aí aqui eu faço um parêntese da importância de desenvolver esses projetos dentro de uma instituição de ensino. É fantástico o aprendizado que os alunos saem após a conclusão de um projeto Embrapa, um projeto nessa perspectiva comercial, né? Então, a gente faz o aluno vivenciar coisas que talvez ele não viria na prática. E aí é que é muito bom, porque é o momento da gente virar para o aluno e falar, lembra da teoria lá, assim, assim? Pois é, ela se aplica aqui, ó. É aqui que ela deve ser aplicada, agora vai lá e resolve. E a gente consegue, então, incentivar os alunos e expor eles a essas situações vamos chamar, de desafios, né, desafiadores, difíceis, e eles, juntos com os pesquisadores, buscam soluções. Então, é um tipo de profissional que nós precisamos cada vez mais, e os institutos federais, eu acho que conseguem, com certa facilidade, desenvolver isso, e principalmente também dar um foco às instituições que têm unidades Embrapi. A Embrapi, a Empresa Brasileira de Inovação Industrial, trouxe uma maturidade muito interessante para as unidades credenciadas. Então, a nossa evolução de 2017 para cá, ela foi um salto muito considerável, muito grande, em função das experiências, expertise que o sistema Embrapa permite, né? Bom, falando de alguns projetos, né, a gente tem um projeto, por exemplo, de mapeamento, manejo de pragas, utilizando inteligência artificial. Vem exatamente no escopo da última palestra agora, né, do Marcos, que apresentou aí de forma muito eficiente a tecnologia e o que eles desenvolveram. Aqui nós também temos projetos nessa linha, obviamente com focos talvez um pouco diferente, mas o uso, né, de inteligência artificial, o uso de internet das coisas é algo atual e futuro. Então, chegamos até aqui, em termos de produtividade do agronegócio, em função de várias tecnologias que foram desenvolvidas. Né? Tecnologias de semente, tecnologias de fertilizantes, genética, e agora nós estamos indo para um outro salto, que são as tecnologias exponenciais. Né? E tudo isso tem propriedade intelectual envolvida e precisa de muita atenção nesse processo de desenvolvimento. Enfim, é assunto para daqui a pouco. Então, de forma geral, aqui eu listo alguns dos projetos que estamos desenvolvendo ou que já foram desenvolvidos e mostra muito bem, acho que, o cenário atual de tecnologias que estão sendo desenvolvidos para o agronegócio aqui na região e de forma global também. Então, são sempre tecnologias que vão balizar em sensores autônomos, sensores que vão facilitar a vida de quem está ali, né, dentro do sistema produtivo, que está lidando com a produção de alimentos,
de uma forma mais fácil, mais rápida, mais eficiente, buscar algoritmos, buscar inteligência artificial que possa fazer a tomada de decisão mais assertiva e mais rápida. Então, esse é o cenário. Assim como algumas outras tecnologias mais comumente encontradas, como, por exemplo, nutrição de plantas, né? Alguns fertilizantes que permitem, por exemplo, reduzir o estresse da planta na falta de água, né? A gente chama de estresse hídrico. Então, tem alguns nutrientes que você pode adicionar, né? Pode oferecer para essa planta, que vai deixar ela um pouco mais resistente, né? A esse estresse hídrico. Então, são algumas tecnologias que desenvolvemos, temos competência, alguns professores trabalham nessa linha, e já temos projetos entregues, né, em processo de patente ou de algum tipo de propriedade. Ou até mesmo uma outra linha bem interessante, que no processo de plantio de cana-de-açúcar, hoje o plantio já é praticamente mecanizado também, né? Alguns ainda adotam o sistema manual, mas o sistema mecanizado está vindo para realmente dominar 100% das áreas. Mas alguns gargalos são com relação à produção dessas mudas, né? E a gente chama de mudas pré-brotadas, e essas mudas, se não bem estabelecidas, elas podem ter percas lá na hora de alguns danos na hora de implantação lá na lavoura. Então, existem algumas técnicas que você pode introduzir substâncias químicas ou biológicas que possam dar mais resistência a essas mudas e evitar qualquer dano a ela lá na hora de implantação no campo. Tudo isso são tecnologias que deixam o agronegócio, a produção de alimentos, ainda mais eficiente. Então, estamos há décadas buscando a maior eficiência, e com o avanço de tecnologias que nós acabamos de falar aqui, isso está sendo possível, né? Isso a gente vai ver com os números que eu vou mostrar daqui a pouco, que mostram que o Brasil vem realmente ampliando cada vez mais a sua capacidade produtiva, e, por incrível que pareça, e talvez contradizendo algumas informações que talvez não estão totalmente corretas, eu posso dizer que essa revolução, essas tecnologias têm tornado a agricultura, o sistema, mais sustentável. Então, a busca da sustentabilidade, a busca de maior eficiência, maiores produtividades, elas têm sim como base a tomada de decisão de sustentabilidade. Afinal de contas, o agricultor, quando ele toma uma decisão errada, e que uma decisão errada que não é sustentável, ele vai pagar por isso. Mas ele não vai pagar, não é uma taxa ou uma multa, ele vai pagar com o prejuízo que ele tem lá no bolso dele na hora de produzir. Então, óbvio, os sistemas de controle, eu não estou aqui para falar sobre esses sistemas e o monitoramento, mas existe um monitoramento automático, autônomo, que se o agricultor errar no sistema, se ele fizer errado, ele vai pagar por isso. Então, o próprio agricultor já tem essa mentalidade. Aqui na nossa região, a gente tem essa percepção que os agricultores estão mais espertos porque já erraram muito, e erraram e apanharam feio. Algumas doenças, alguns micro-organismos surgiram nessas lavouras que cometeram alguns equívocos no manejo da sustentabilidade, e hoje eles pagam por isso, né? Por exemplo, nematóide, assim como os vermes que nós temos, né, vermes humanos, também existem vermes que acabam atacando as plantas, são os fitonematóides. E esses vermes estão espalhados pelo cerrado, pelas regiões do Brasil, são micro-organismos comuns, mas que quando você erra no manejo, no equilíbrio da sustentabilidade dessa área, eles vão começar a predominar. E quando eles predominam, o prejuízo na produtividade é praticamente certeiro, né? Então, hoje o agricultor tem sim uma consciência e uma demanda por tecnologias que visem essa sustentabilidade.
Então, essa quebra, né, de paradigmas relacionados a sistema de produção, ele é totalmente insustentável, foi até válido por algum período, né, há um bom tempo atrás. Mas hoje os agricultores que estão realmente conscientes, de produtores que visam, né, comercializar e ganhar dinheiro com o que faz, eles sabem que não podem errar. E isso é bom para o sistema, é bom para o nosso planeta, é bom para a nossa agricultura, né? Enfim, então essas tecnologias que nós desenvolvemos, ajudamos a desenvolver com os parceiros, elas têm essa pegada de sustentabilidade, de, por exemplo, reduzir aplicações de inseticidas, fungicidas, herbicidas, que no final acabam impactando a sustentabilidade. E por isso é que hoje qual o cenário atual dessas tecnologias agroalimentares, elas estão focadas na sustentabilidade, tanto lá na lavoura, na produção, como depois em outros níveis da cadeia produtiva. E aí temos, por exemplo, manejo de pragas utilizando internet das coisas, em que, por exemplo, no algodão existe uma praga, o bicudo do algodoeiro, que é uma praga extremamente importante, em que você consegue, já com alguns sensores, detectar a presença dessas pragas de forma quase que automática, em tempo real. E a tomada de decisão também começa a ser em tempo real. E como é que isso era feito antes? Era feito através de pessoas, de forma manual, pessoas que pegam um veículo, uma moto, e saem girando os talhões, as áreas produtivas, e vai lá e tenta identificar, achar o inseto, e quando acha o inseto, entra aplicando. Então, essas tecnologias colocam a agricultura num patamar de sustentabilidade interessante. E esse é o futuro. Buscar decisões mais rápidas, assertivas, reduzir a aplicação desses insumos, porque reduzir essas aplicações, né, para elas se tornarem sustentáveis e viáveis, você também diminui o custo disso. E se diminui o custo, o agricultor, no final, pode ganhar um pouquinho mais, né? Afinal, eles precisam ganhar, todo mundo precisa ganhar. E se você só aumenta a quantidade de insumos, de aplicações, de tecnologias, se torna inviável. Bom, mas e o ecossistema nosso aqui, ainda falando sobre o nosso ecossistema? Então, quando nós estamos ali naquele pontinho marcado, aquele pontinho marcado ali é a região de Rio Verde, no sudoeste goiano. O polo de inovação está localizado nessa região. A gente tem algumas características peculiares, como o maior PIB agropecuário do estado, né? É o município de Rio Verde. Terceiro maior PIB agropecuário do país, né? Também aqui. Temos uma das maiores unidades de alimentos da BRF, acho que da América Latina, é aqui na região. Maior exportador de Goiás também. Então, nós temos um potencial muito grande. Uma das maiores feiras do agronegócio, né? Nós temos aí em São Paulo a AgriShow, e aqui na nossa região nós temos a TecnoShow. No ano de 2019, né, quando foi o último ano que houve essa feira, em função da pandemia, não houve outra edição, a não ser a de 2019. E nesse ano de 2019, a TecnoShow chegou a superar, em termos de faturamento, a AgriShow. Aí algo em torno de 3,4 bilhões em vendas. Vendas de quê? Vendas de equipamentos, venda de tecnologia, venda de produto, venda de alimento. Então, é nessa região que a gente se insere. E, além do mais, recentemente, nós tivemos a inauguração do primeiro ponto de 5G aqui no estado, e ele foi feito dentro do polo de inovação, dentro da instituição, né, do Instituto Federal Goiano, que é também um parque tecnológico, tá? É uma fusão entre polo e parque tecnológico, e que visa realmente dar oportunidade para os empreendedores, dar oportunidade para os parceiros virem, né, para dentro da instituição, ficar com a gente no desenvolvimento, apoiar o desenvolvimento, financiar o desenvolvimento de tecnologias para o agronegócio. Ok?
Então, a gente sabe o potencial que tem o Brasil em termos de agronegócio. O ano de 2020 e o surgimento da pandemia foi, de novo, a gente pôde observar o poder anticíclico, né, que o agronegócio tem dentro do país. Então, o agronegócio é uma força extremamente benéfica para a economia. Obviamente, quando nós temos tudo funcionando bem, várias outras áreas, setores de negócios do país são fundamentais para incrementar em termos de PIB, em termos de produção, mas a gente sabe que quando tudo vai mal, o agronegócio acaba segurando para não ficar ainda pior. Então, ainda bem que temos isso como estratégia. É um país que evoluiu enormemente, gigantescamente na produção de alimentos. Daqui a pouco eu vou comentar sobre os principais atores, né, nesse processo de consolidação do Brasil como um dos maiores produtores de grãos de alimentos do mundo. E aí eu aproveito para fazer uma ressalva que em algumas palestras que eu às vezes eu ministro aqui, e o público é mais da área do agronegócio, eu costumo já brincar com eles, mas aqui eu acho que eu consigo também fazer isso, falar que eu não gosto da definição de que o Brasil é o celeiro do mundo. Eu acho essa definição, na minha opinião, ela é muito, acho que ela acaba desmerecendo o potencial que nós temos no país. Por quê? Alguém aí, talvez já foi em fazenda, vivenciou fazenda, já viu como é que é o celeiro de uma fazenda? Não é legal, né? É bagunçado, não tem Wi-Fi, às vezes mal internet. Então, por que o Brasil tem que ser celeiro? Não, o Brasil não é celeiro. O Brasil tem que ser consolidado como um produtor de alimentos e assim ser respeitado e respeitar esse potencial produtivo que nós temos, mas não é como um celeiro. A gente não deve ser um celeiro. A gente tem que ser, sim, uma excelência na produção de alimentos, excelência na produção sustentável, porque podemos alimentar o mundo, apoiar a alimentação do mundo, não somos só nós os atores nisso, mas temos grande potencial e responsabilidade nisso. Mas não venham com essa história de celeiro. Prefiro considerar que nós vamos ser a casa principal, né, onde tudo é bom, tudo é melhor, e nós vamos ter o do bom e do melhor para o país e para os brasileiros. Então, acho que é nessa perspectiva que eu costumo brincar de que Brasil não é celeiro. Brasil precisa ser a casa sede com grande qualidade, com tecnologia, com conforto, ok? Bom, dito isso, acho que não precisamos entrar muito em detalhes nos números do potencial que é o agronegócio, né? O setor alimentício também, extremamente importante, mas o PIB aí do agronegócio deve chegar em estimativas de 3% em 2021, e durante a pandemia foi um crescimento aí de 9%. Então, realmente mostra que é realmente o poder anticíclico do agronegócio, da produção de alimentos no país, é fundamental. O valor bruto em produção passa dos 17%. Então, vejam o quanto isso cresce ano a ano. Chegamos ao ponto de superar, até mesmo em termos totais, a produtividade, a produção de países como os Estados Unidos, por exemplo, que hoje nós produzimos mais soja e mais grãos do que eles. Isso é muito importante para o nosso ecossistema. E aí nós não podemos falar e pensar no futuro sem lembrar o que aconteceu. Alô? Posso seguir? Só uma falha, pode prosseguir, meu amigo. Tá. Então, não podemos falar do futuro e das perspectivas futuras sem falar dos atores envolvidos nessa evolução tecnológica. E é óbvio que o primeiro da lista ali acaba sendo a Embrapa, né? Foi bastante investimento para chegar até onde a Embrapa chegou. E o que nós evidenciamos aí, que realmente, graças a esses investimentos,
a colocar uma instituição pública, uma estatal, né, para fazer esse tipo de apoio, foi fundamental para deixar o Brasil numa posição confortável. Então, na época lá do Alisson Palinelli, né, foi fundamental na estruturação e ampliação das unidades Embrapa pelo país, foi extremamente importante. Não podemos também esquecer a Emater, né? Na verdade, em alguns estados, a Emater tiveram outros nomes, mas a gente pode falar Emater, Empaer, Emapers, então tem várias denominações, mas são todas instituições que foram fundamentais na parte de extensão, que seria a divulgação da tecnologia, mas também na produção de tecnologia, né? Para viabilizar o país como um produtor de alimentos para o mundo, para o desenvolvimento nosso. E aí, por que esse grande desafio? Qual era o desafio? É que as terras, até então, aí há 40, 50 anos atrás, essas terras que nós estamos aqui hoje, dessa região do Cerrado, eram terras que ninguém queria, porque não produzia. Eram terras fracas, pobres, que não tinha fertilidade, acidez, os solos ácidos, as plantas não cresciam direito. Então, era terra que ninguém queria, né? Nem de graça queria, porque dava mais trabalho do que produzir alguma coisa. E essa realidade foi mudada graças à extensão, ao desenvolvimento de tecnologias que permitiram que chegássemos até aqui. Então, todas essas áreas que eram perdidas, hoje são extremamente úteis para a produção desses alimentos. Houveram alguns equívocos em termos de sustentabilidade? Claro, mas houveram muitos acertos também, que permitiram hoje a gente produzir o que produz. Mais de 200 milhões de toneladas de grãos que são transformadas em alimentos, né? Isso, então, teve acertos, tiveram erros. Mas esses erros foram fundamentais para a gente buscar sustentabilidade. Então, hoje, acreditem, o agricultor preocupa muito mais com a sustentabilidade da área dele, da produção dele, do que a gente imagina. Porque ele já sofreu muito com isso. Ele perde dinheiro com isso. E isso faz com que ele busque tecnologias que traga sustentabilidade, que traga produtividade para ele. Então, nesse ecossistema, e até hoje, mas antes era ainda mais, coexistiam, né, coexistem agricultores de extrema eficiência, de extrema tecnologia, que adotam o que tem de melhor em tecnologia, mas também ainda temos muita agricultura baseada na subsistência, que o agricultor mal consegue produzir o alimento ali para si próprio e com muita dificuldade consegue sobreviver. Infelizmente, vivemos esses extremos, é triste perceber que isso ainda acontece. Uma região como a nossa, que é extremamente tecnificada, ainda assim temos alguma porcentagem baixa, mas temos de agricultura ainda de subsistência. Mas, de forma geral, podemos dizer que boa parte dessa região já adota tecnologia sustentável, já adota um sistema de produção eficiente e que precisa buscar mais eficiência. Bom, e aí é que entra o modelo Embrapa, né? Eu não sei se alguém, durante esses dias, passou para vocês como é que é o modelo Embrapi, né? Eu falei tanto sobre Embrapi e a unidade, polo de inovação, mas a Embrapi, resumido, talvez vocês já tenham ouvido falar, mas vamos reforçar a definição. Então, é a empresa brasileira de pesquisa e inovação industrial. Então, é focada no desenvolvimento de tecnologia que vai para o mercado. Então, nós estamos falando de TRL 3 para cima, até chegar no 6, 7, em que nós estamos desenvolvendo tecnologia para ir para o mercado, para virar produto e atender as demandas do mercado. Então, o modelo Embrapi ele é extremamente eficiente porque ele mescla recursos públicos que são privatizados, entre aspas, vamos dizer assim,
porque o governo federal coloca dinheiro nessa OS, que é a Embrap, e a Embrap faz a gestão e o financiamento de projetos de inovação. Então, basta que uma empresa procure uma unidade Embrap, como nós, o IFE Fluminense, tantos outros institutos e instituições têm, né, essa chancela. A empresa pode procurar alguma dessas instituições e pedir para desenvolver um projeto em parceria. Às vezes, a empresa já tem a ideia e está com algum gargalo e precisa melhorar o processo, se aplica. Ou o empresário é visionário, quer desenvolver algo e pede para a gente entregar para ele um projeto naquela linha que ele queira. Também são possibilidades dentro dos projetos Embrapi. O empresário paga 1/3, né, a parte privada paga 1/3, a Embrapi paga o outro terço e a instituição que opera a unidade também entra com outro terço. Isso minimiza os custos dos investimentos e diminui o risco também da execução daquela inovação. Então, são alguns cenários importantes que estão transformando a inovação, transformando a capacidade que nós, brasileiros, temos na produção de propriedade intelectual, de criar, né, inovações. E então, a Embrapi tem essa oportunidade. Quem não sabe, pode procurar. Quem já sabe, provavelmente já está aproveitando essas oportunidades de minimizar riscos. Por que minimiza? Primeiro, porque você trabalha com pesquisadores de alta experiência ou de alta competência para desenvolver esses projetos em cada área. E outra que você, até o próprio investimento acaba sendo minimizado, já que você entra com 1/3 do valor. Evoluindo. Então, unidades Embrap, nós temos unidades Embrap em universidades, unidades Embrap em instituições, institutos federais. Na própria Embrapa, nós temos unidade credenciada, nós temos também outras instituições privadas que são credenciadas como unidade Embrap. Então, se nós vamos falar de inovação, se nós vamos falar de propriedade intelectual, que são coisas que não se separam, também não dá para deixar de mencionar a revolução e as mudanças que esse modelo Embrap trouxe para o mercado. Porque você traz recurso privado para adicionar, para incrementar a capacidade de execução dos projetos em parceria com recursos públicos, né? Então, de novo, a junção aí dos pilares da inovação, né? Que você tem que ter a instituição pública, você precisa da empresa, você precisa de todo um ecossistema preparado para apoiar os empreendedores. Então, nós chegamos até aqui com muito esforço de Embrapa, instituições públicas, universidades, institutos que alavancaram o desenvolvimento dessas tecnologias. E agora, todo esse desenvolvimento que era muito financiado de forma pública, está havendo uma migração de forma relativamente rápida. A gente vê que existe já uma predominância de recursos privados na execução e desenvolvimento de tecnologias. Óbvio que tem modelos e pesquisas estratégicas que vão sempre continuar precisam ser financiadas de outras formas que não de forma com recurso privado. Mas o que nós percebemos da evolução, né, de inovação e desenvolvimento é que está acelerado o desenvolvimento de tecnologias na área com recursos privados, pensando em empreender, pensando em novos empreendedores que estão buscando startups, estão buscando tecnologias, desenvolver tecnologias para o mercado. Então, houve essa revolução. Até um certo momento, a Embrapa e outras instituições foram fundamentais e quase que única forma de obter inovação, obter produtos. Agora, a gente consegue perceber que isso já não é 100%. Multinacionais, acho que não preciso nem mencionar, entrar em detalhes, mas a gente vê, por exemplo, que na parte de produção genética, né, nesse recurso genético,
genéticos. As multinacionais entraram de forma muito forte, financiando essas pesquisas, desenvolvendo novas tecnologias. Então, até onde a Embrapa era praticamente unânime, hoje ela tem um poder de execução, né, as instituições privadas têm esse poder de execução de pesquisas tão forte quanto a Embrapa, tá? Então, algumas tecnologias até pode dizer que a Embrapa ficou para trás, mas não é que ficou para trás, é uma questão de prioridades em que a instituição precisa escolher algumas linhas de atuação e outras o setor privado vai se estabelecer de forma muito rápida. Então, é questões estratégicas, alguns podem estar mais rápido, outros não tão rápido. Enfim, o modelo Embrapa, então, hoje eu posso dizer que trouxe essa revolução, está ampliando essa capacidade de desenvolver inovação em parceria público-privado. Isso foi realmente um divisor de águas e vem aumentando ainda mais. Então, todas essas tecnologias do agronegócio, boa parte delas vão começar a ser financiadas quase que exclusivamente com recursos privados, não só na perspectiva de multinacionais, mas de pequenos empreendedores, de startups, de pessoas que têm excelentes ideias e que precisam de apoio para ajudar a desenvolver. E aí é que entra a Embrapa, aí é que entra as instituições de ensino, de pesquisa, entra a Embrapa como ferramenta para apoiar esses empreendedores e, por que não, né, daqui a pouco brigar de frente a frente com as multinacionais. Para o agronegócio, a migração para a parte digital, né, que vem sendo bastante utilizada, as multinacionais vieram com muita força, muita pressão. Mas os nossos empresários locais, regionais ou nacionais não estão ficando atrás, eles também estão investindo pesado e essa briga vai ficar bacana, porque nesse processo é que a gente gera mais informação, gera mais conteúdo. Enfim, esse é o modelo. Só elencando aqui algumas formas, né? Todas essas inovações que a gente está falando que aconteceu, estão acontecendo e estão por vir, elas vão seguir algum sistema para propriedade intelectual, seja ele patente, as marcas. A gente sabe que dentro do agronegócio, dentro da parte alimentar, as marcas também têm a sua relevância. O sistema de segredo comercial, que foi comentado agora há pouco, também são algumas alternativas dentro desse sistema. É o que nós hoje vivenciamos, que algumas empresas que fecham parceria com a gente, elas não querem fazer o processo, elas não querem fazer a divulgação, preferem, às vezes, partir para o segredo comercial. Outras já chegam e não têm talvez tanto conhecimento e estão ainda perdidas, a gente faz a orientação, dependendo do perfil do negócio que ela está, ou a gente encaminha, né, para o pessoal do INPE, para outras instituições que conhecem muito mais de propriedade intelectual do que a gente aqui, né? A nossa especialidade é desenvolver a tecnologia e não necessariamente a parte dos sistemas para propriedade intelectual. Então, só elencando isso aqui, e com tudo isso que eu mencionei aqui agora, eu tenho certeza que essa semana vocês viram com bastante profundidade, eu não vou me aprofundar nesses termos, mas é só para contextualizar que nós estamos falando disso, né? Nós estamos num cenário de desenvolvimento de tecnologias que precisam entrar em algum desses sistemas aqui. E a indicação geográfica eu não podia deixar de dizer, né? Teve também essa semana, vocês aprofundaram bem nessa perspectiva. O que eu percebo desse processo é que fora, por exemplo, se a gente comparar Brasil e França, eu falo com certa propriedade porque eu morei um tempo na França e isso foi em 2013, 14, em que eu também tinha morado antes, em 2009, então eu fui e voltei e eu vivenciei muito essa parte de indicação geográfica.
eles lá usam assim à vontade e funciona muito bem. E o Brasil, eu percebo que vem melhorando esse perfil. Vocês já devem ter abordado bastante sobre isso, mas é uma tendência que eu acredito que vai ampliar. Nós, do Instituto Federal Goiano, não entramos nesse mérito, não temos nenhum know-how para apoiar essas iniciativas de indicações geográficas, mas, em termos de visão, eu posso dizer que é uma tendência muito forte que a França e outros países europeus aproveitou muito bem, soube explorar muito bem isso, e hoje estão relativamente financeiramente bem em função dessas estratégias, e o Brasil está caminhando bem, precisa caminhar mais, precisa evoluir mais. Nós temos um potencial muito bom, mas ainda não muito valorizado. Em termos de marcas, a gente sabe das diferenças, né, entre marcas. A marca está mais focada no restringir o uso específico para aquele empreendimento, né, ou para aquela empresa. Agora, quando você está falando de a parte de indicação geográfica, a gente está falando mais de um uso mais comum daquelas pessoas que estão naquela região. Então, é uma definição mais ampla, que eu tenho certeza que vocês abordaram muito bem profundamente essas questões, mas que, na minha opinião, sim, é algo que precisa ser muito bem explorado e vai acontecer nos próximos anos. Já acontece, já melhorou 100% em função do que era, mas ainda tem um caminho muito grande pela frente. Falando em produção de alimentos, né, não dá para deixar de falar da parte vegetal, que é o melhoramento vegetal, melhoramento tanto ele por transgenia ou por processos naturais, né, de melhoramento de plantas, técnicas de melhoramento. Então, é simplesmente praticamente realidade que todas as cultivares, por exemplo, de soja hoje, elas são protegidas, tem todo esse processo. No Brasil, é um pouco diferente. Nos Estados Unidos, lá é um pouco mais rigoroso esse processo de uso, né, e de patente, de registro dessas cultivares, dessas variedades. Também foi tema, né, desse curso aqui, falar sobre esses temas, sobre esse princípio. Não vou abordar também, mas eu acho interessante que, se nós estamos falando de futuro e de tendências, é muito importante, por exemplo, analisar os registros, né, do Registro Nacional de Cultivares, que dali a gente consegue ter informações de quais são os principais players, né, que estão desenvolvendo essas novas cultivares, qual está sendo a eficiência da produção deles, de novas variedades. Então, são temas que eu acredito que são realidade e que isso vai tornar ainda mais potencial para os próximos anos, principalmente com a questão de biotecnologia, a parte de transgenia, que foi tabu num período aí atrás, né, nos anos 2000 e pouco, foi um processo bem crítico essa questão da transgenia, mas hoje é uma realidade. Tem mercado tanto para transgênico, mas também tem mercado para não transgênicos, e que legal, tem espaço para todas essas oportunidades e desenvolvimento dessas tecnologias. Agora vem um assunto, acho que complicado a ser tratado, mas eu queria lançar aqui essa informação de que, ok, as empresas vão lá, fazem a transgenia, por exemplo, introduzem um gene específico, por exemplo, que pode fazer que a soja não seja atacada por uma praga ou por algum micro-organismo. Ok, isso começa a funcionar muito bem, você paga royalty, né, porque aí todo o processo é royalty, e o agricultor paga royalty por isso. Mas querem saber? Esse ano foi crítico para algumas tecnologias de transgenia que começaram a perder eficiência. Então, eu visitei algumas fazendas, converso sempre com o pessoal aqui, e eles estão assim muito preocupados, porque pagaram por uma tecnologia que não está funcionando mais. E aí? Vai continuar pagando royalty?
quem tem culpa nessa história? É a falta de adoção, por exemplo, de refúgio, que refúgio é uma técnica muito importante para que a resistência, né, que é criada aí, ela não se perca facilmente. Então, você precisa plantar locais com a tecnologia de transgênico e locais sem tecnologia de transgênico. E esses locais sem tecnologia de transgênico são definidos como refúgio para diminuir a pressão para criar novas resistências. E aí, foi isso que aconteceu? Ou foi uma própria evolução natural, ou uma evolução forçada do organismo que reagiu a isso e agora não tem mais resistência? Então, é um processo extremamente complicado, nós estamos falando de milhões e milhões de dólares envolvidos, de tecnologias que são criadas e que está cada vez mais rápido, perdendo a eficiência. Então, precisa ser considerado nessa nossa discussão, tá? Mas é apenas uma informação a mais aí. E, para finalizar, e resumindo aqui a minha fala, os principais avanços que nós temos para os próximos anos, em termos de desenvolvimento de tecnologias e a propriedade intelectual envolvida, ela está focada para o agronegócio, focada totalmente em veículos autônomos, né? E aqui eu faço uma ressalva que geralmente eu costumo perguntar para as pessoas nessa semana, né, de vocês aí, na vida normal de vocês aí na cidade, quantas vezes vocês cruzaram por um veículo semi-autônomo? Às vezes é difícil de saber, mas a resposta provavelmente é muito pouco. Agora, na agricultura, se me perguntarem quantas vezes essa semana eu cruzei com um veículo semi-autônomo, a resposta, né, do goiano vai ser, vixe, muito. Por quê? A tecnologia está no campo. E isso vem sendo adotado, tá? Então, veículos autônomos, semi-autônomos, são as principais tendências do mercado. Semi-autônomo já é corriqueiro, né? Médias e grandes lavouras têm que ter veículos semi-autônomos. O tratorista, o operador, né? Que chamam como quiserem, ele está ali para monitorar, tá? Ele não está mais para agir em momentos normais, em fluxo contínuo normal, ele nem interage com o equipamento. O equipamento faz sozinho. Caso haja algum equívoco, o equipamento avisa o operador para o operador tomar uma decisão e resolver algo. No resto, praticamente tudo quase que automático, tá? Inteligência artificial veio para ficar, não tem outro caminho por enquanto. E realmente as tecnologias que nós desenvolvemos, todas elas são balizadas em inteligência artificial, para detectar padrões, para obter informações que normalmente não é possível. Um dos projetos que nós temos aqui é uso de imagens aéreas para detectar nematóides nas lavouras. Então, todo esse processo é feito por inteligência artificial. Então, redes neurais que são treinadas para poder identificar com precisão a presença ou ausência de um inimigo ali naquela lavoura, de um problema naquela lavoura. E em termos de volume de informação que o agronegócio gera hoje, é gigantesco. O grande problema está na conectividade. Então, as tecnologias que nós desenvolvemos, elas acabam esbarrando na conectividade que ainda é muito fraca no campo. E aí é que entra algumas tecnologias de baixa frequência, que são de baixo custo, como LoRa ou outras tecnologias semelhantes, e até o 5G. Né? Eu acabei de falar agora há pouco que nós hoje temos o primeiro 5G aqui da região, justamente para focar no desenvolvimento de tecnologias que utilizem grande volume de informação. Tá? Então, o Big Data do agronegócio hoje é extraordinário. A capacidade de gerar e tomar decisões em função desse Big Data é extraordinário também. Então, essa é uma grande tendência para os próximos anos em termos de construção de novas tecnologias
e obtenção aí de propriedade intelectual em cima desse Big Data, que é fantástico. E, por fim, não podemos deixar de falar da agricultura vertical, né? Que para as grandes cidades hoje já tem uma certa realidade. Então, a gente consegue já encontrar algumas empresas, alguns empresários, empreendedores, produzindo alface ou outras plantas, hortifruti, dentro de São Paulo. Lá no centro de São Paulo, tem algumas empresas já produzindo ali alface, as folhosas, tantas outras folhosas, lá dentro dos prédios, isso sendo feito e imediatamente conduzidos para os consumidores. Então, tem tecnologia sendo desenvolvida aí, tem inovação envolvida e tem propriedade intelectual dentro disso, tá? Seja o caminho que a gente for escolher, mas existe e a tendência é essa. E falando, né, nos contrastes, óbvio, existe sim ainda agricultores com baixíssima tecnologia, que usa ainda uma produtividade ainda muito baixa, muito pequena, e a agricultura quase que de subsistência. Isso é fato, é real. Mas aí vai também dos empreendedores buscando atingir esse mercado, buscando melhorar isso, mas até o próprio investimento público para financiar e melhorar essas condições. Então, tecnologias também precisam ser financiadas para apoiar esses agricultores que não sabem ainda nem o que é um GPS. Tá? Isso é a realidade. Bom, finalizando, as tecnologias que nós desenvolvemos, elas tangem o monitoramento, seja ele por sensores terrestres fixos, seja ele por sensores embarcados em drones ou aviões, ou mesmo satélites, tá? Então, essas são algumas das tecnologias que nós desenvolvemos e outra questão, por exemplo, sensores fixos que ficam em campo, em solo, monitorando informações que auxiliam os algoritmos na tomada de decisão. O algoritmo hoje, ele não toma a decisão sozinho, sempre vai ter ainda um cheque, alguém que vai fazer um cheque de todas essas informações e dar o ok na tomada de decisão. Mas isso vai se tornar logo, logo tão comum que realmente não vai ser necessário tantas interações assim humanas no processo. E aí a inteligência artificial vai trazer maiores produtividades, mais eficiência, e é o que nós precisamos. A gente sabe, acho que até clichê ficar falando, né, que o mundo, da população está aumentando e que nós precisamos alimentar o mundo. Isso é fato. Isso é um processo normal, pode se estabilizar em algum momento, mas é fato que está aumentando e o Brasil tem potencial para isso. E nós hoje podemos sair do cenário de celeiro e entrar num cenário de alta tecnologia, porque quem sabe produzir aqui somos nós. As multinacionais estão investindo pesado para aprender conosco e aprender com os nossos erros e aprender com os nossos acertos. E por isso a importância de sistemas como, por exemplo, a Embrapi, a Embrapa e instituições públicas de pesquisa que apoiem os empreendedores brasileiros para que eles possam criar tecnologias, que a gente possa criar tecnologia que garanta a nossa sustentabilidade e que garanta o nosso alimento. Ok? Então, pessoal, a perspectiva geral do que eu gostaria de falar, né, as tendências que a gente vem observando do setor produtivo é essa, né? São tecnologias exponenciais que facilmente conseguem aí alcançar um volume de informação suficiente para a tomada de decisão segura, sustentável. Então, fica aqui minhas palavras, estou à disposição para dúvidas, perguntas, e espero que vocês tenham apreciado aí a nossa... Laércio, muito obrigado pela sua exposição. Sempre um desafio falar sobre a futurologia, né? Mas acho que você conseguiu aí apontar os principais caminhos, principalmente relacionado com a API.
Agradeço muito a explanação. Temos uma pergunta, sim, da nossa colega, inclusive a colega de Rede Federal, a Patrícia Ferreira, mas antes dela, temos uma colega chamada Cibele Silva, que ela é da Embrapa e está cedida ao mapa. Ela teve que sair um pouquinho antes, mas ela deixou um recado que eu gostaria de ler para você. Ela começa, aspas, parabéns a Laerson, é muito bom ver o amadurecimento do IF goiano em PI, com o modelo Embrapa. Concordo, e ela coloca em letras maiúsculas, muito com sua visão sobre a Embrapa. Sou da Embrapa e agora estou cedida no mapa, na área de inovação. Ela se justifica, eu vou ter que sair antes do final, mas deixo meu registro para depois aproximar contigo para conversar mais. E abraços. E como ela saiu, não pôde falar isso, eu gostaria, tomei a liberdade de ler. Vou pedir para a nossa colega, querida Patrícia Ferreira, para assumir então o microfone e proferir a sua pergunta. Obrigada, Henrique. Parabéns, Laércio. Eu gostei muito mesmo. E estou assim com muitas curiosidades, porque eu sou fã desse modelo Embrapi, mas eu sou diretora da agência de inovação do IFRJ. Nós não temos um polo Embrapi, a gente ainda está na estruturação. Mas eu fico sempre curiosa, sempre busco aprender com as experiências dos colegas dos institutos federais, porque a gente aprende muito com a troca de experiências entre a gente. E existe uma questão muito ligada à propriedade intelectual, e a minha primeira pergunta, eu vou fazer, na verdade, duas perguntas, tá? Se você quiser, eu vou fazer as perguntas e você pensa a melhor forma de responder. A primeira é a estratégia, já que o Polo faz projetos multicamp, e você falou dos pesquisadores, a primeira questão é a estratégia com a agência de inovação, ou NIT, se tiver, se vocês têm algum tipo de parceria para justamente trabalhar com os pesquisadores internos e a estratégia de propriedade. Pelo que você apresentou até como uma questão de futuro, eu concordo plenamente, patentes, marcas têm um lugar, mas eu vejo o futuro nas cultivares, IG, segredo comercial. Então, a primeira questão é essa interação, se existe, como é que você trabalha isso com os pesquisadores. A segunda pergunta é como é que você trabalha nessa articulação com os empresários, contratos, parcerias, né? Se vocês trabalham via fundação de apoio, se isso interfere também na questão da propriedade, como é que vocês veem com esses parceiros empresários que chegam. E, por fim, entender, aí é uma questão mais conceitual mesmo, pelo que eu entendi, o Polo, ele tanto tem um braço de receber projetos com empresas que vêm de fora, encomendas, ou desenvolver a propriedade intelectual, ou desenvolver a tecnologia em conjunto, quanto tem um braço com os pesquisadores da instituição, eu não sei se vocês formam spin-off, se vocês incubam, né? E também com pequenos produtores, né? E aí eu queria entender, assim, os braços de ação do Polo, se vocês fazem isso tudo, ou se o Polo só trabalha com as empresas. Obrigada. Obrigado pela pergunta. Bom, começando como é que a gente trabalha essa questão da propriedade, a gente sempre faz um alinhamento de informações, né? Toda a nossa negociação, né, ela começa ou com um contato com a empresa, que ela faz com a gente, ou a gente faz com a empresa. E nesse processo seja ele, né, a empresa vindo aqui, ou nós, né, de forma ativa, indo lá na empresa, a gente sempre faz um alinhamento com a equipe que vai lá ou com a equipe que está em negociação e conversa com a empresa. Porque o que pode ser dito, o que não pode ser dito, né? O que está em jogo no processo sempre é muito claro com todos os envolvidos na prospecção, na busca da oportunidade. E a partir do momento que a empresa vê interesse e está dentro do escopo do que ela pensa, né, em ser desenvolvido, e que a gente vai avançar para um contrato, existe uma comissão, né, que está sempre ligada ao NIT, e que todo e qualquer projeto primeiro passa por esse crivo do NIT para depois ir para qualquer parte de contrato. Então, o NIT acompanha
de forma mais próxima cada um dessas negociações e contratos, orientando os pesquisadores qual o posicionamento que ela precisa ter. Porque essa comissão que apoia o NIT, que faz a avaliação do potencial inovador do projeto, já vai ficar de olho nisso, falar, isso aqui não tem relato, então pode ser que vai virar, pode ser que vire uma patente de acordo com a demanda e interesse da empresa. Então, é feito um estudo inicial para depois entrar em contato com a empresa de forma mais direta, né? Então, esse alinhamento é importante. E na perspectiva de execução dos projetos, o Polo hoje, ele consegue fazer uma parte de extensão, mas ela não é muito grande, eu digo mais uma forma de serviço, né? Mas ela é bem pequena. E o foco principal acaba sendo no desenvolvimento de produtos ou processos inovadores. O que nós não deixamos, e é uma questão até que a própria Embrapi cobra da gente, é a questão do ensino dentro do projeto. E não é aquele ensino que senta na cadeira ali e vai lá que eu vou te passar umas informações. Não é esse, né? É aprender fazendo mesmo, na execução do projeto. O aluno vivencia a experiência nesse processo. Agora, apoiar projetos para pequenos agricultores, isso acaba acontecendo no escopo do polo de inovação, mas não do polo Embrapi, que parece estranho, né, separar polo inovação, polo Embrapi, mas é que a nossa unidade polo de inovação tem vários professores que estão envolvidos e que ajudam a desenvolver pesquisas. E essas pesquisas impactam pequenos agricultores, mas o foco principal acaba sendo o desenvolvimento de produtos inovadores com quem chegar. Se chegar um microempreendedor que está começando agora, a gente vai procurar o Sebrae, por exemplo, e financiamento via Embrapi e Sebrae, que vai financiar até 70% da parte, 70% dos 30% que ele deveria entrar no processo. Então, a gente começa a perceber que o impacto dessas inovações e do desenvolvimento consegue atingir microempreendedores, pessoas que estão ali querendo, né, começar, haja visto que você consegue financiar ou cofinanciar através da Embrapi, através do Sebrae, através de outras fontes de recursos que permeiam entre o modelo Embrapi e a inovação. Beleza, obrigada. Maravilha, meu amigo. Acho que devido à avançada hora, que já estourou, tinha uma pequena avaliação que eu vou conversar com os participantes na sequência. Queria passar a palavra para ti, então, para fazer a finalização, a sua despedida, para a gente prosseguir com o programa. E, novamente, em nome da OMP, da BPI, do INPI e minha própria, agradeço muito a sua explanação aí dessa futurologia da área, que é um desafio imenso. Muito obrigado, professor Laércio. Muito obrigado, Henrique. Muito obrigado a vocês aí que organizaram esse evento. É muito importante esse tipo de evento. E dito isso, só tenho a agradecer o aprendizado que foi, né, o esforço para explorar as potencialidades do que nós hoje, às vezes, fazemos de forma muito automática, mas que carece uma reflexão, né, para fazer essas projeções futuras aí. Então, muito obrigado pela sua oportunidade, foi muito proveitoso, foi um grande aprendizado também. Ok? Obrigado, pessoal. Obrigado, Laércio. Agora, os participantes, nós tínhamos no nosso programa deixa eu abrir aqui o programa, uma pequena recapitulação da semana e avaliação do meio do curso. Como a gente está em cima do horário e a gente tenta, seria um momento de interação, não só de exposição, isso, tirou para a apresentação. E a nossa avaliação realmente do curso está para a semana que vem. Eu vou transferir essa avaliação do curso agora, não é a avaliação dos alunos, mas a avaliação do curso, para os formulários. A gente tem esse sistema de avaliação da qualidade que ele é importante para que todo mundo responda. Já foi enviado aí no grupo dos estudantes
Não deixe de informar para a gente, dar esse feedback, que ele para a gente é extremamente importante. E aí a avaliação mesmo a gente vai fazer junto com os nossos colegas do Fortec na semana que vem. Hoje a gente vai ter um papo rápido sobre isso, mas sobre os conceitos, mas acabou que o tempo ficou muito curto e vamos respeitar o nosso horário, que ontem a gente já ultrapassou um pouquinho. Como precisaria de uma interação, a gente vai proceder assim. Desejo a todos um excelente fim de semana. Foram enviados diversos vídeos que complementam o ensinado dessa semana no grupo dos estudantes sobre a banana de Curupá, sobre os aspectos de indicação geográfica, enfim. E acho que é isso, tá bom? Um bom fim de semana a todos, um bom final de sexta-feira. Isabela, quer fazer alguma complementação? Não, a Daniela está perguntando onde que acessa o formulário e agora me surgiu uma dúvida. Todo mundo está no grupo de WhatsApp de alunos? Não? Então, todo dia a gente envia o formulário de avaliação no final do dia. Eu acho que o Silvano já enviou agora há pouco. Então, nesse grupo de WhatsApp tem um formulário, aí vocês podem colocar comentários gerais ao curso também, não só das aulas. É anônimo e a gente lê, tá? Todo dia a gente lê. E aí não tem como identificar quem respondeu. Então, sejam sinceros que a gente internaliza isso. Mas, de novo, se quiser elogiar, a gente agradece. E como? Gente, um bom fim de semana a todos. Bom final de sexta-feira. Tchau, tchau. Tá, bom fim de semana.